Fala terráqueo, todo mundo tranquilo? Simbora falar um pouquinho sobre energia. É indiscutível o papel da energia no nosso dia a dia. E a gente sabe que existem várias formas de obtenção de energia. A gente pode obter energia a partir das hidrelétricas, a gente pode obter energia a partir da energia eólica, energia dos ventos. A gente também tem a energia das marés e a partir destes tipos de energia a gente consegue fazer conversões, porém existe um tipo de energia que nós, animais, não conseguimos aproveitar. E a partir de um efeito chamado de fotossíntese, essa energia pode ser convertida e assim aproveitada pelas nossas células. E é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Fotossíntese e respiração celular. A fotossíntese é o processo bioquímico mais importante que existe para a manutenção dos seres vivos. Ele vai ser feito pelas plantas e por algumas algas prototistas. Lembrando que seres que possuem pigmentos fotossintéticos serão capazes de fazer a fotossíntese. E para a planta fazer a fotossíntese, serão necessários 3 ingredientes. Ela vai precisar de luz solar, água e disponibilidade de gás carbônico. A partir disso, ela consegue gerar não apenas energia para ser usada por mim e por você, mas também vai produzir matéria orgânica, vai produzir alimento. Então, quando a gente estudava lá atrás, a gente via que a fotossíntese era o processo em que a planta produzia o seu próprio alimento. Mas hoje, a definição de fotossíntese vai ser produção de matéria orgânica a partir da captação de produtos inorgânicos, como a água e o gás carbônico. Agora eu vou mostrar para vocês, de forma resumida, como ocorre a fotossíntese e como pode ser cobrada não só na sua prova, mas nos principais vestibulares. Então, vem comigo aqui rapidíssimo. Então aqui vocês podem ver que a gente tem a representação das 2 etapas da fotossíntese. A gente tem a etapa clara e a etapa escura, também chamada de fase fotoquímica, porque depende exclusivamente da energia solar para que algumas reações possam acontecer, e também vai existir a etapa ou fase escura, a fase química, que é a fase de montagem da glicose. Aí, o que você tem que saber? Na etapa clara ou etapa fotoquímica, ela vai ocorrer numa região chamada de membrana tilacoide, que é como se fossem umas moedinhas que ficam dentro do cloroplasto. E a fase escura, ou etapa química, vai ocorrer no líquido semigelatinoso, uma região chamada de estroma. Você pode até pensar da seguinte forma para poder se lembrar. Fase escura ocorre no estroma. E a planta vai precisar daqueles 3 ingredientes básicos. Ela vai precisar de luz, de água e de gás carbônico. Como você pode ver aqui, a planta vai captar luz a partir da clorofila presente no cloroplasto. Ela vai absorver a água que está disponível no ambiente e vai fazer o que a gente chama de sequestro ou a captura de gás carbônico. E a partir disso, ela consegue gerar glicose. Mas ela vai precisar de ATP para poder montar a glicose. E o ATP vai ser produzido aonde? Lá na fase clara, na etapa clara. Mas além do ATP, a planta também vai precisar de moléculas chamadas de NADP. E o NADP vai atuar levando elétrons de hidrogênio para a fase escura para auxiliar no processo de montagem da glicose. Então a gente vai ter aqui a captação de luz e a absorção de água. A partir da captação de luz, ocorre um evento chamado de fotólise da água. E a fotólise da água é importante porque vai fornecer elétrons e hidrogênio. E a partir do momento que a molécula de água é quebrada por ação da luz, ocorre também a eliminação de resíduos. Que resíduos seriam esses? Seria o gás oxigênio. Esse gás oxigênio que você respira. Isso porque a planta não vai utilizar o oxigênio. Então, ela libera para o meio. Ela libera para o meio ambiente. A partir da fotólise da água vão ser gerados moléculas de hidrogênio e de elétron. Então, o NADPH vai capturar esses hidrogênios e esses elétrons e vai conduzir até a fase escura, até fora da membrana tilacoide,
na região que a gente chama de estroma. Então, a fase clara vai ser importante porque ela vai fornecer produtos que serão utilizados lá na fase escura. Chegamos aqui na nossa fase escura e aqui é o momento onde ocorre a montagem da glicose. Então, aqueles produtos gerados na fase clara vão ser utilizados aqui. A planta vai captar gás carbônico, vai utilizar o ATP, vai utilizar o NADPH e assim vai formar a glicose. Viu? Bem tranquilo. Agora, responde aí de forma rápida. Quantas fases tem a fotossíntese? 2. Fase clara, fase escura. De onde vem o oxigênio que você respira? Da fotólise da água. Qual fase é a mais importante na fotossíntese? Clara ou escura? Tu vai falar clara, mas é a escura, porque é na fase escura que ocorre a montagem da glicose. A fase clara tem esse nome por quê? Porque tem energia solar envolvida. E ela vai fazer o que? Energia solar? Quebrar a molécula de água e assim a gente captar elétrons e hidrogênio. Bem tranquilo, fotossíntese. Muita gente acha que a planta faz a fotossíntese e aí tá tudo de boa, tudo tranquilo. Ela não precisa de produzir energia, mas não é assim. Por mais que a planta produza ATP no processo de fotossíntese, ela também vai precisar quebrar a molécula de glicose, assim como nós quebramos. Não sei se você reparou, mas o processo de fotossíntese, ele utiliza ATP, NADPH e elétrons para montar uma molécula orgânica chamada de glicose. Você faz o processo reverso. Lá na respiração celular, você quer a energia que está contida naquela glicose. Então, ao invés de você fazer uma montagem, você vai desmontar a molécula de glicose e retirar os elétrons para assim formar ATP. Que ATP é o tipo de energia que o seu corpo vai necessitar para desempenhar as atividades diárias. E a planta também depende da glicose e da respiração celular para sim poder produzir energia para continuar fazendo a fotossíntese e todos os seus processos. Mas já que eu falei de respiração celular, bora entrar nesse assunto de respiração celular, que é um dos eventos mais importantes também do nosso planeta, porque ele vai nos garantir energia. E a gente vai precisar de uma fonte de energia, que é a glicose produzida pelas plantas. E além da glicose, a gente também vai precisar do gás oxigênio, porque a respiração celular é um tipo de produção energética que a gente chama de aeróbia, porque ela depende exclusivamente do gás oxigênio. Isso porque o oxigênio vai atuar como aceptor final de elétrons. Então, sem o oxigênio, não tem como haver a respiração celular. E ela vai ser dividida em 3 etapas. Na glicólise, no ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, e por último, mas não menos importante, a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória. Tudo começa com a ingestão, com a nutrição. A partir do momento que você ingere glicose, essa glicose é absorvida lá no teu sistema digestório e com o auxílio de um hormônio proteico chamado de insulina, vai haver a entrada da glicose nas suas células. E lá no citoplasma, a mágica começa a acontecer. A partir do momento que a glicose consegue alcançar o citoplasma, vão ser investidas 2 moléculas de ATP e assim você vai começar o processo de glicólise, onde glico é glicose e lise é quebra. Ou seja, você vai quebrar a molécula de glicose. Isso porque ela é muito grande. E a minha intenção é sempre quebrar a glicose para poder retirar energia. A partir do momento que ocorre a quebra da molécula de glicose, formam-se 2 novas moléculas, chamadas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico é direcionado para dentro de uma super organela, chamada de mitocôndria. E lá dentro da mitocôndria vão ocorrer alguns processos e no final você vai gerar ATP. Mas vamos lá, devagarzinho, com o auxílio de uma coenzima, o ácido pirúvico vai entrar dentro da mitocôndria e vai acabar perdendo uma molécula de gás carbônico. Tá aí já a quebra de um grande mito. Muita gente acha que a gente inspira oxigênio
e põe para fora gás carbônico. Muita gente acha que esse oxigênio é convertido e não sei o que, e a gente solta gás carbônico. Mas não, o gás carbônico vem da glicose. Da mesma forma que a planta capta gás carbono e a partir desse gás carbônico ela monta a glicose, a gente libera gás carbônico porque a gente quebra a molécula de glicose. Então a minha intenção lá no ciclo de Krebs é retirar o máximo de gás carbônico, porque toda vez que um carbono é liberado, também ocorre a liberação de energia. E toda vez que ocorre liberação de energia, uma molécula de NADH pode captar essa energia. E a partir disso, o NADH que foi gerado lá no ciclo de Krebs vão ser direcionadas para a última etapa, que é a etapa de fosforilação oxidativa. E é interessante falar para vocês que nesses dois primeiros momentos, o gás oxigênio ainda não foi utilizado. Apesar dele não ser utilizado, não quer dizer que ele não seja importante, porque a atuação dele lá na cadeia respiratória faz com que as outras etapas possam ocorrer. A partir do momento que não existe o gás oxigênio, existe um bloqueio no trânsito de elétrons, então a energia não vai ser produzida. Mas vamos lá. Qual é a intenção da glicólise e do ciclo de Krebs? É produzir o máximo de ATP, e lá na glicólise a gente vai produzir 4 ATP, mas no final a gente vai ficar com 2, porque no início do processo a gente utiliza 2 moléculas de ATP para poder quebrar a glicose. Então a gente gera 4, usa 2, gera 4, usa 2. Lá no ciclo de Krebs, a gente vai gerar muitas moléculas de NADH para serem utilizadas lá na fosforilação oxidativa. E a gente chega aqui no final na fosforilação oxidativa, que é feita a partir de uma cadeia de proteínas, e ela está presente lá na região chamada de crista mitocondrial, que são as dobrinhas da mitocôndria. Vou jogar um esquema só para dar uma elucidada aqui no processo. Lembrando que nada precisa ser decorado. Eu só quero que você entenda o que está acontecendo. Então, a gente está aqui dentro da fosforilação oxidativa, no processo de fosforilação oxidativa, e essa membraninha maravilhosa. Deixa eu botar aqui o ponto. Então a gente está aqui nas cristas mitocondriais, lá na mitocôndria, naquelas dobrinhas da mitocôndria. E naquelas dobrinhas a gente vai achar esse desenho, que é basicamente uma membrana plasmática muito parecida com aquela membrana plasmática que tem na célula. Então a gente tem várias proteínas e os elétrons que foram captados a partir da quebra da molécula de glicose, gerando o ácido pirúvico, e lá no ciclo de Krebs vão vir para cá, através do NADH e do FADH. Então o NADH ele vai deixar os elétrons nessa proteína, e os hidrogênios que também vieram com ele vão querer se ligar aos elétrons. Só que o elétron vai dar um miguezinho e vai saltar para a próxima proteína. Com isso, o hidrogênio vai vir para essa região aqui, ó, da membrana. Ele vai trocar de lugar. E à medida que os elétrons vão saltando, eles vão deixando um pouquinho de energia e vão atraindo mais prótons de hidrogênio. Só que chega um momento onde não tem mais proteínas para os elétrons continuarem. Haveria, na verdade, um engarrafamento. Então aparece quem? O gás oxigênio. O gás oxigênio vai pegar esses elétrons, esse oxigênio que você inspira vai pegar esses elétrons, ele vai passar por uma proteína e pensa comigo, tem um gás oxigênio, tem 2 elétrons dando sopa, um de cada lado, e também tem uma grande disponibilidade de prótons de hidrogênio. O que vai acontecer? O hidrogênio vai ver o elétron dando uma sopa e vai se ligar àquele elétron que está com oxigênio. E a partir disso a gente acaba formando moléculas de água. Não sei se tu lembra, mas lá na fotossíntese ocorre o processo reverso. Lá eu quebro a molécula de água. Aqui eu monto a molécula de água. Então toda vez que existe a utilização do gás oxigênio pegando ou aceptando esses últimos elétrons, existe a formação de uma molécula de água. Mas se tu reparar,
toda hora passam elétrons pelas proteínas. Então, à medida que passam elétrons, os prótons de hidrogênio começam a também atravessar a membrana. E esse lado aqui, ó, vai ficar saturado. Então, para manter um equilíbrio, o hidrogênio tende a voltar. Só que ele não consegue voltar por qualquer proteína. Ele vai voltar, na verdade, por uma enzima especial, chamada de ATP sintase. Então, toda vez que o próton de hidrogênio passa pela ATP sintase, ocorre a geração de moléculas de ATP. E é isso aí, meus senhores terráqueos. Lembrando que se você teve alguma dúvida durante o processo, dá uma voltada no vídeo ou vem no plantão de dúvidas. Esse processo de respiração celular, ele vai garantir a formação da nossa energia. E o processo de fotossíntese vai ser, na verdade, a formação de matéria orgânica pela planta, uma vez que a planta não vá para o fogão fazer comida, então ela tem que dar o jeito dela. Como que ela dá o jeito dela? Produzindo matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, como a água e gás carbônico. Pega um pouquinho de luz, faz glicose. A partir do momento que ela faz glicose, ela depois pode fazer esse processo de respiração celular, porque ela tem mitocôndrias, e assim ela consegue bastante ATP. Então, beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui. Já aproveito para desejar tudo de bom para vocês e tchau!